Não jogou porque não pode jogar no tapetinho, irmão, tá na zona, agora define, decide, tem a obrigação de fazer valer os milhões que você ganha e tira o Santos dessa situação. E se tirar, não tem chupetinha aqui não. Se tirar, não fez mais do que tua obrigação. Família, hoje eu acordei, né? Eu acordo um pouco mais tarde porque eu gravo o vídeo das 7 na madruga e fui ver os comentários. Poxa, Tiagão, tu tá desanimado? Que isso, irmão? O que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa na sua família? Poxa, se é o Vasco que tá acabando com a tua mente, com a sua autoestima, com a sua felicidade, calma, o Vasco vai dar a volta por cima. Eu falei assim, cara, que é isso? Nem eu estava assim, lembrando, gravei um vídeo dessa forma, com essa energia pra baixo, essa energia negativa, eu não sou assim. Poxa, família, fui ver, deu merda na edição. Ai, quando a fase não tá legal, deu merda. Eu acelero, né, o vídeo, eu acho que vocês já repararam isso. É pra dar mais dinâmica ao vídeo, não coloquei o corte do Sormani, do Fernando Campos, e aí eu tive que privar esse vídeo e subir novamente, né, agora eu editei da forma correta. Então assim, família, não tem desânimo nenhum. Deu merda na edição, então foi mal. Thiagão tá bem, tem nada com a família. Eu sei que as duas derrotas, principalmente pro bairro, claro que dá uma incomodada. Não, mas eu sigo firme, eu sigo motivado. Que é isso? A gente tá aí no Brasileirão, né? Tem chance de recuperar. E tem a semifinal, Copa do Brasil. Vocês nunca vão ver o Thiagão pra baixo, não. Que é isso, tá? Então foi um erro de edição, tá, família? Galera que comentou, tô aqui me explicando. Mas é isso. No momento, eu estou gravando esse vídeo 2h19 da tarde. Boa tarde, uma excelente terça-feira. Um dia abençoado para todos nós. Família, um vídeo com muita resenha, porque agora há pouco surgiram aí algumas informações. Cuesta e Andrés Gomes. Tô feliz não, tá? Tô feliz não, foram convocados. E aí o Vasco vai ter muitos problemas para encarar o Grêmio. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Vamos falar aqui também sobre mudanças que o Diniz deve fazer para o confronto de amanhã contra o Juventude. E aí, nesse sentido, cara, eu tava vendo algumas reações dos santistas e eu quero trazer aqui o Água de Santos, hein? Trataram a água lá. Trataram a água. Agora a galera tá todo mundo muito lúcido. Acabou a brisa da Água de Santos. Só que a galera ali desabafando e tal, porque assim, é uma realidade hoje, né, família? Não tá só no mundo da Disney, não, no sonho, não. O Santos pode sim cair mais uma vez pra segunda divisão. E isso acalma o meu coração. Isso, né, me faz muito feliz. Só que a galera ali falando do Neymar e aquele santista que falou que o Coutinho era um ex-jogador em atividade, tá revoltado. Eu quero trazer essas reações pra gente também debater sobre o nosso Camisa 10. Eu quero a sua opinião também. Vocês estão achando o Coutinho abaixo? Não tá bem? Pô, Thiagão, não tá bem, tá fazendo ali a função dele de meio armador. Vamos trocar uma ideia sobre o Felipe Coutinho. E, família, planejamento, tá? De 2026. A gente tem aqui também uma resenha sobre isso. Parece que o Bruno Murito, do GE, é isso mesmo, com essas informações. E o Vasco definiu a sua prioridade, né, para contratar para a temporada de 2026. Bate com a posição que o Thiagão vem falando aqui com vocês. Então chega aí que tem resenha nessa sexta-feira à tarde. Mas antes, deu branco. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E não esquece, fecha com a GoCase, que é a parceira do canal. Tá aqui o nosso cupom Família Vasco, tá aqui também o nosso QR Code. Eu deixo o link no primeiro comentário fixado. Thiagão, é a boa mesmo, irmão? Sim, família. Todos os produtos da GoCase têm muita qualidade, seja a linha térmica, tá chegando aí o meu copo Vibe para tomar aquele suco amarelo, você vai ter lá mala para viajar, mochila, tem para criançada também, vai patrulha canina, tem de tudo lá na GoCase. Entra no site, eu tenho certeza que você vai comprar algum produto da GoCase e utilizar o nosso cupom Família Vasco para estar fortalecendo o trabalho do Thiagão. Lembrando que o cupom vai ser ativado a partir de R$ 99,00 e passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Vamos seguir a nossa resenha e trocar uma ideia sobre Carlos Cuesta e Andrés Gomes. Tá aí, né? O Vasco até já postou também. Cuesta convocado. O zagueiro vascaíno foi selecionado pela seleção colombiana para os amistosos contra Nova Zelândia e Áustria. É isso. E Andrés Gomes também. Tá aí, família vascaína. Parabéns, Colômbia. É isso. Família, claro que tem assim um lado positivo
né, é importante esse tipo de olhar de todas as seleções, né, em relação aos jogadores que jogam no Vasco. Por exemplo, eu gostaria sim do Nuno ser convocado, por exemplo, para a seleção portuguesa, porque isso também é um diferencial para um jogador olhar para o Vasco, jogar aqui futuramente, né? O Vasco é uma vitrine porque todo jogador sonha em jogar na sua seleção e disputar uma Copa do Mundo. Então, claro que tem um lado positivo nisso aí. Agora, o lado negativo, pesa e pesa demais, né? Principalmente aí no jogo contra o Grêmio, porque o Vasco já vai ter o desfalque do PH, agora do Andrés Gomes e do Carlos Cuesta, e tem ainda, né, o Pumita, que pode ser convocado. Esse jogo vai ser no dia 19, né? E tá aqui, os três entram em campo no dia 18 de novembro pelas suas seleções. E aí tem a questão da logística, se vai jogar ou não, mas é muito difícil, né? Contar com esses jogadores, já que a partida é no dia 18 e o Vasco joga no dia 19. E assim, cara, poxa, se fosse um jogo em casa ainda, você consegue ajustar mais o time. Agora, fora de casa, dentro do conceito de jogo que às vezes o Diniz deixa pra lá, ele esquece, ele pensa que o estilo dele vai ser não vai, mano, não vai. Tem que ter saúde o time, principalmente em jogos fora de casa, sabe? O Vasco tem que competir, o Vasco tem que dividir, o Vasco tem que defender melhor, e aí você vai perder Carlos Cuesta, que é um dos jogadores que eu falo aqui que o Vasco não tem reposição. Você vai perder o Andrés Gomes, que eu sei que tem muita gente que fala que ele é peladeiro, mas na minha opinião é o único que salvou. É o único que se salvou dessas últimas duas partidas na frente, tá? É o cara que erra, mas que tenta o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu tenho essa visão sobre ele. E aí você pode perder... Não, você vai perder o PH e o Pumita, que é o reserva. Então, assim, que situação complicada. Eu tenho até dificuldade aqui de montar esse time para encarar o Grêmio. Mais pra frente a gente vai resenhar sobre isso, é claro, mas é uma partida que preocupa demais por esses desfalques, né, a família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha e destacar essa informação do Bruno Murito em relação ao planejamento do Vasco, né, para 2026. Tá aqui, família, ó, até o Sport TV postou, prioridade definida. Vamos lá, ó. O Vasco mapeia nomes e já trabalha na busca por reforços para 2026, com a ideia de aprofundar mais o elenco. Um volante é prioridade, mas a diretoria busca um zagueiro para reserva e um atacante com características de mobilidade que possa ser titular. O clube tem como objetivo estar na Libertadores de 2026 via Brasileirão ou Copa do Brasil. E isso influenciará nas posições que o clube irá buscar no mercado de transferências. Diniz participará do processo de planejamento do elenco desde o início, ao lado de Admar Lopes, Felipe, Pedrinho e todo o departamento de futebol do Vasco. Família, concordo, tá? Concordo plenamente aqui com esse olhar. O Vasco hoje tem essa deficiência, já comentei isso aqui com vocês recentemente. Se eu pudesse escolher uma posição para esse Vasco, seria um segundo volante. Um amigo, até por isso que eu agradeço muito a participação de vocês, estava até falando isso com um amigo, né? Que a galera que comenta, a galera lá do grupo de membros, acrescenta muito aqui, né, nas nossas opiniões, análises e tudo mais. Às vezes vocês falam alguma coisa que, poxa, é verdade, realmente aí me faz, né, repensar ali, analisar de uma outra forma. E eu falei sobre o Paulinho aqui, né? Bota o Paulinho para jogar contra o Juventude, tenta recuperar esse jogador. E aí, não sei se o amigo que comentou aqui acompanha também, assim, em outros canais e já falaram sobre isso, porque não é a primeira vez que alguém comenta aqui nesse sentido sobre o Paulinho, né? Que ele não tá bem, que internamente me parece que ele tá mancando, que não recuperou, assim, totalmente da lesão, falta confiança. E aí ele levantou também uma questão que você colocar o Paulinho nessa reta final, perto, né, do contrato dele que está encerrando aí. Seria um risco, porque de repente ele tem uma nova lesão e o Vasco teria que renovar até a recuperação desse jogador. O que aconteceu, né, com o Jair. E assim, isso para mim, cara, não é o problema. A questão realmente é se ele não tá recuperado, porque se ele tá bem pra jogar, se ele tá confiante, aí assim, cara, testa, sabe? Agora, se tem essa questão de não ter recuperado, de estar mancando e sei lá o que falaram aí é realmente mais complicado. Mas, pô, mexe aqui com o meu coração não ter o Paulinho, ver o Paulinho no dia a dia, com aquele olhar cabisbaixo, triste. A maneira que a galera falou que eu tava aí no vídeo de mais cedo, que foi um problema
da edição, eu gostaria muito do Vasco, né, tentar recuperar o Paulinho, mas como eu não tenho nessas informações de bastidores e de repente a galera tá acompanhando em outros canais que tem as fontes em relação ao Paulinho, né, então assim, não vou falar mais do Paulinho, mas eu gostaria de ver o Paulinho em campo, principalmente nesse jogo contra o Juventude, que eu entendo, né, que é interessante você ter um segundo volante que vai encostar, né, box to box, né, como eu falo, porque o Tietchan tá faltando leite, tá faltando mucilon, tá faltando sustagem, kids, né, um whey protein, uma creatina, de repente também um tribulus, né, para melhorar ali a texto dele, que tá sem força, não tá legal o Tietchan, e eu entendo, eu até concordo com o Fernando Diniz, que ele já foi sim um dos melhores jogadores do Vasco, né, quando o Vasco retornou depois da Copa, tava jogando muito bem, mas depois da lesão dele é o que eu falei. Tem partidas na média, ok, teve sim, contra o Flucê, contra o RB Bragantino, agora, contra o São Paulo e contra o Botafogo. Vamos lá, família, vamos seguir aqui. Deixa eu comentar sobre, né, concordo com a posição, principalmente de um segundo volante, eu acho que essa é a prioridade do Vasco. Um centroavante de mais mobilidade, verdade, né? Com esse perfil é legal, concordo também. Mas entendo que tem que ser um jogador bom, cara. Se não for um jogador assim diferente, realmente, um jogador que você, igual o Diniz fala, né? Que você tenha certeza, não, certeza não dá pra falar, mas que você tem confiança, que ele tem recurso, que ele tem talento pra te ajudar. Porque se isso não acontecer, se for apostar, eu acho que é melhor apostar no que você tem aí no elenco, tá? Se o Ryan for vendido, aí você tem que trazer, porque o Ryan tem essa característica de mais mobilidade, né? E aí você ficaria com o Verratti e com o GB pra temporada que vem aí. Realmente aí sim eu concordo com esse atacante de mais mobilidade também. O zagueiro eu não preciso nem falar. O Cuesta vai ser convocado e a gente tem essa dificuldade aí pra repor o nosso zagueiro. Família, vamos seguir pra gente falar um pouco também sobre o jogo. Eu ia falar de logo mais, mas é o jogo de amanhã, né? Contra o Juventude. Mas antes, deixa eu trazer aqui a galera lá de Santos, né? E a água acabou o efeito. Trataram a água e agora um choque de realidade veio na mente de cada santista. A Série B é realidade. Olha só. E hoje ganha 5, 6 milhões e que tá bem fisicamente, jogou o último jogo, mas não pode jogar no tapetinho. Não pode jogar no tapetinho, não é porque o tapetinho machuca, não machuca ninguém, é porque não vive uma vida de atleta, mas recebe um salário não de atleta, mas de celebridade. Um salário que o Santos não pode pagar e vai cair com ele em campo. No momento que você mais precisa do cara, você paga a do cara em dia o cara inteiro, você precisa do cara no banco, 0x0, jogo contra o Palmeiras. Cadê o cara ali no banco? Mas foi o Santos que terminou. Foi o Vojvoda, não foi ele queria estar, se quisesse estar lá, ele estaria, porque ele manda naquela, todo mundo abaixa a cabeça pra ele. Não tem um apoio que faz ele jogar na frente. Toda vez que ele entra, ele vai pegar a bola na pagueiro, porque ele não obedece o treinador. Ele faz o jogo que ele quiser. Ele manda e desmanda. E se ele pedir a cabeça de qualquer um ali, qualquer um cai. Ele manda nisso aí, ele e o pai dele. Tem comissão técnica que tá aí até hoje, que é da época do Kleber Xavier, porque foi ele e o pai dele que mandaram. Foi ele e o pai dele que mandaram. Aí na hora que o Santos mais precisa, onde está? Tá no Halloween. Está no Halloween, está cantando pagode em altas horas. É isso, vocês querem que eu fico quieto com relação a isso? Vocês amam, né? Vocês amam pra caralho de vocês, né? Agora, beleza, não jogou porque não pode jogar no tapetinho, irmão, tá na zona, agora define, decide, tem obrigação de fazer valer a milhões que você ganha e tira o Santos dessa situação. E se tirar, não tem chupetinha aqui não. Se tirar, não fez mais do que a tua obrigação. Por favor, Neymar, eu tô cansado de te criticar. Pega hoje, chama o Marcelo Teixeira, aquele parasita, aquele velho ceboso, que voltou pra acabar com a história do Santos, depois de um passado quase ter penhorado a Vila Belmiro e perdido ela, voltou pra destruir tudo. Pega hoje, rescinde o seu contrato, tenha vergonha na cara, pede pra sair, tira 10 do Pelé. Tu não merece vestir essa merda. Nem você, nem Marcelo Teixeira, nem as organizadas do Santos tem que pisar na Vila Belmiro mais. Cambada de parasita, mercenários, sanguessugas. Entrega, Neymar, sai do time. Quer dizer, você nem faz parte do time. Você é um jogador covarde, um medroso. Vai lá beber seus copão de uísque. Chama os parça pra noite de pôquer. Marca mais um carnaval pro ano que vem. Marca a festa de Natal e Ano Novo que tá chegando. Jogador irresponsável, medroso. Acha que você vai pra Copa? Você acha que o Ancelotti vai levar um jogador bundão igual você pra Copa? Um fracasso. Jogador horroroso. Tá muito complicado, cara. Eu acho que cada um de vocês, assim, eu sei que o torcedor é passional, eu sei disso. Mas se vocês fizerem um exercício de se colocar no lugar do treinador e falar, tá, agora sou eu o treinador. Vou mudar esse time. Cara, ele mudou 6 peças. O Santos podia ter sido goleado. Esse negócio de falar que o Santos não, o Santos fez frente ao Palmeiras. Aquilo, gente, não. Um time que toma 31 finalizações não tem frente pra ninguém. Pedir desculpa pra nação santista, porque a culpa dessa derrota deve ser minha, né?
Deve ser minha, que grava o vídeo falando que o time não jogou bem mais uma vez. Deve ser minha, falando que o treinador matou o time nas mexidas. Tassiano e o Cavaleiro, o Santos acabou. A culpa deve ser minha, pelo Zé Ivaldo ter sido inocente e perdido uma dividida pro Flaco Lopes, onde resultou no primeiro gol do Palmeiras. A culpa deve ser minha. O time vai continuar na zona de rebaixamento e o culpado deve ser eu, deve ser outros influenciadores, a culpa deve ser nossa. Acorda, acorda, se não quiser cair de novo, tem que acordar urgente. Tá aí, família, eu morro de rir com esses caras, porque é aquilo que eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Foi o comportamento mais engraçado que eu já vi na minha vida em relação a uma torcida. De análise de elenco e de objetivo dentro de uma competição. Eu nunca vi coisa tão surreal como os santistas esse ano. Porque muita gente colocando o Santos como um candidato a título. E isso foi uma loucura, assim, surreal. Por exemplo, eu vejo lá o Sormani, com um termo lá que ele fala, né? Belmirolândia, uma parada assim. Mas, poxa, eu não entendo, porque o Sormani, ele fazia parte disso aí. O Sormani foi um dos, né, torcedores, no caso jornalista, que falou que o Santos tinha time para competir por título. Né? Oh, meu Deus, não tem, gente. Nunca teve, na realidade, na verdade. E hoje a situação do Santos ela é muito complicada, né? Pela sequência que tem, pelos jogos que tem. Então a gente pode sim acreditar nesse rebaixamento aí do Santos, que seria bem legal. Me deixaria bem confortável, bem feliz, família vascaína. Já pensou Capelanes e Sormani na Série B do ano que vem? É bacana. Mas eu vou aproveitar aí a resenha do Rodolfo, falando do Neymar. E ele ficou revoltado na derrota, na primeira derrota pro Vasco, né? Por 2-1 aqui. E falando que o Coutinho era um ex-jogador em atividade, né? Eu tô vendo já uma galera questionar também as últimas atuações do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho foi ok contra o RB Bragantino. Achei que ele foi muito bem contra o Flucê, né? Como maestro, organizando o time. Em lances de dificuldade, bola no alto, domínio, sair da marcação, fazer o jogo fluir, acelerar quando tem que acelerar, pausar quando tem que pausar. Ele fez isso contra o Flucê. E aí, realmente, né, contra o RB Bragantino, São Paulo e nesse último jogo contra o Botafogo, esteve sim, né, abaixo do que ele pode produzir. Mas aí, família, é o que eu falo com vocês, né? Teve um amigo lá, o Marcial, mandar um abraço pra ele no grupo de membros, que entrou nessa resenha aí do Rodolfo, né? E assim, não tem nem comparação, né? O que o Neymar ganha lá no Santos em relação ao Coutinho no Vasco. Mas é o que eu vou bater na tecla mais uma vez em relação ao Fernando Diniz. O Diniz, cara, se você tem que realmente entender alguns conceitos, analisar o jogador individualmente falando e ver o encaixe. Porque senão você vai acabar prejudicando, né, os outros jogadores. Você vai queimar alguns jogadores. E isso vem acontecendo. Na minha opinião, queimou o Cuesta, queimou o Robert Renan nessas últimas partidas, deixando o time escancarado para os caras ficarem no mano a mano toda hora. Queimou o Piton, por exemplo, que tu já vê, aí tá vendo a Avenida Piton voltou. Mas é claro, pô, o time marca lá, marca frouxo, volante tem que subir, a linha de 4 tem que adiantar também, né, pra não ficar um buraco ali, um espaço no meio campo. E aí o que o adversário entende? Recebe a bola aqui, em alguns momentos em liberdade, e acha os jogadores na frente. Ou o cara faz o lançamento lá de trás, com a linha toda, né, alta. Vai dificultar, cara. Vai dificultar pra qualquer defensor, eu falo isso aqui o tempo todo. Seja pro lateral, seja pros zagueiros. O PH, de repente, ele se sai melhor nisso aí porque ele tem mais força física. Mas é muito difícil. Então, se tu não melhorar essa pressão, ter mais intensidade lá na frente, pro time compactar, como em vários momentos a gente encaixou essa marcação contra o Flucê por ter mais mobilidade, e a gente não sofreu nesse sentido, né? Mesmo tendo jogadores do Flucê de velocidade, Canóbio e Serna. Teve esses lançamentos? Teve. Mas o Vasco sempre muito bem postado. Muito bem postado. Diferente do que aconteceu contra o Botafogo por essa falta de intensidade, principalmente na frente, que é a primeira pressão. A pressão mais importante, porque se você não dificulta a saída lá, os caras vão ter, né, sempre um passe limpo, um domínio para pensar, para respirar e achar os jogadores na frente. Aí vai dificultar a linha de 4 lá atrás, família vascaína. Então, assim, o Diniz tem que pensar nisso. Não adianta vir com um discurso que eu quero potencializar, eu quero trazer confiança, eu sou isso, eu penso no lado mental do jogador, mas não é o que parece em alguns momentos. Em alguns momentos parece que você joga contra os seus jogadores, tá? Colocando um jogador que não joga ali na função. Tava vendo o Vene Casagrande falando do Matheus França. Ele falou, cara, eu acompanho o Matheus França a minha vida inteira. Ele é flamenguista. Ele não é segundo volante. Ele não vai render ali. Teve um amigo que eu tenho aqui de Queimados que falou, cara, vocês vão contratar o Matheus França, ele é bunda cansada. Ele é lento, não sei o que, não tem disposição. E o Diniz bota ele de segundo volante, pô. O Diniz bota ele de segundo. Isso não existe. Isso é pra você prejudicar o jogador e você queimar a sua linha de 4. Porque o cara não vai te ajudar defensivamente. Você entende? Então, assim, família vascaína, eu entendo que o Coutinho, ele pode produzir mais. Acho que ele realmente tem que participar mais
na frente, né, fazendo gol, dando assistências, mas é isso, é o estilo do Diniz. Diniz faz o Coutinho baixar muito, melhorar a saída, e aí tá ficando difícil para ele encostar lá na frente, mas é o que eu tô falando. Vamos tentar dar mais saúde para esse time. Podemos perder na parte técnica com Hugo Moura e Barros? Sim, os dois não têm o recurso do Tietê, que não tá bem, mas o Tietê joga mais bola que os dois. Com bola no pé, o Tietê é melhor que os dois, mas os dois têm mais pegada. E de repente, tendo mais pegada no meio-campo, a gente consegue, né, liberar mais o Coutinho para que o Coutinho possa produzir um pouco mais na frente. Essa, eu acho que é a ideia de todo mundo que defende ali dois volantes de marcação, família. Então eu continuo acreditando muito no Coutinho, porque entendo que é um jogador diferente, família vascaína. E assim, tava vendo um comentário aqui pra gente fechar o nosso vídeo e falar do jogo contra o Juventude. Um amigo aqui, o Cabral, comentou assim, ó: próximo jogo vai ser um sufoco Juventude brigando pela sobrevivência e com aquela retranca só esperando uma oportunidade de contra-ataque. Verdade, vai ser esse estilo de jogo, não dá pra negar. Eu até comentei aqui com vocês no vídeo de mais cedo, né, que eu tive até que editar, eu nem sei se entrou isso, né, que eu até entendo o Tietê jogar contra o Juventude pelo desenho do jogo, né, um time retrancado e você precisa de jogadores pra movimentar a bola, rodar, conduzir a bola pra abrir espaço. Então eu até entendo, mas de fato, eu entendo, mas não entraria com o Tietê. Eu acho que a torcida precisa entender isso. Vai ter o Barros e vai ter o Hugo Moura, a gente vai ter mais dificuldade para criar. Mas vão ser jogadores mais importantes também. No caso, né? O Hugo Moura, porque o Barros é muito titular desse time. O Hugo Moura vai ser importante, né, para esse contra-ataque, pra gente correr para trás e não ter tanta dificuldade assim que tem com o Tietê, que tem com o Matheus França. Então eu entraria assim no jogo contra o Juventude, já com esse time. Esse time que tem que jogar em jogos grandes. Por exemplo, na Copa do Brasil, família vascaína. E é isso que deve acontecer, tá? Tá aqui uma informação do GE, que a tendência é que o Puma, Tietê e Verratti vão ficar no banco, tá? E aí o provável Vasco, né, seria aqui com, claro, os retornos do PH e do Nuno Moreira, perdão. Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan, PH e Piton. Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno, Andrés Gomes e Ryan. Esse é o time do Vasco, família. Esse é o time do Vasco, na minha opinião, para encarar qualquer jogo daqui pra frente, tá? Pode ter um ajuste ou outro, dependendo do confronto? Pode. Mas o nível, né, que a gente vai ter daqui pra frente, e aí eu só tiro o Juventude, tá? É o Juventude, que é o piorzinho. O resto é só time assim que você tem que competir. É o Grêmio, é o Mirassol, é o Bahia fora, é o Galo, por mais que, né, não esteja bem, mas é o Galo, tem jogadores que podem resolver. Então, tirando esse jogo contra o Juventude, rapidamente, ó, tirando esse jogo contra o Juventude, todos os outros times, esse seria meu time. Esse seria meu time. Ó, Grêmio, Bahia, Inter, Mirassol, Galo. Esse é meu time titular. Esse é meu time. Não mexeria em nada. Esse é o time. Repito, Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan, PH, Piton, Hugo Moura e Barros, Coutinho, Nuno, Andrés Gomes e Ryan. E eu acho que esse é o melhor time pro Vasco, né, se Deus quiser finalizar esse campeonato brasileiro bem e conquistar a Copa do Brasil.